Um menor foi atingido na manhã de hoje por uma bala perdida quando estava dentro de casa no conjunto Irmã Dulce, em Feira de Santana. A polícia ainda não tem pistas de quem teria efetuado os disparos. Natanael Souza Cordeiro, de 10 anos, foi baleado enquanto se preparava para ir à escola. O garoto estava na sala brincando com o irmão mais novo quando a bala perfurou a porta da casa e o atingiu no abdômen. Eu só vi os pipocos. A porta estava fechada, todo mundo de casa. Aí só vi o pipoco e um bocado de faísca dentro de casa. Aí eu gritei, baixa, 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 baixa. Aí foi na hora que ele correu, ai mãe, botou a mão na barriga. Ai mãe, quando eu ribei a camisa, ele já tinha levado o tiro já. Ele foi levado para o Hospital Estadual da Criança, onde passou por uma cirurgia. No momento, a criança está sendo ainda estabilizada, vai passar por um período realmente pós-operatório com avaliação imediata do caso, mas há uma boa perspectiva de melhora. A família de Natanael já passou pela mesma situação. Meu filho tem 3 anos que foi vítima de bala perdida. Eu passei 1 mês e 3 dias no hospital no Creche Andrade. Então, para mim, esse momento foi muito abalado de choque para mim. Os moradores da área estão assustados com a violência. A gente saindo, sai preocupado, entra preocupado, não pode deixar nem as crianças só aqui, a gente fica até com medo. Eu tenho 3 pequenas, tenho essa, tenho mais 2, tem esse daqui, tem outro. Eu mesmo não sei nem o que dizer. Eu estava até falando que a vontade que eu tenho, se eu pudesse, eu fazia até um quarto dentro de casa e deixava tudo trancado dentro do quarto, porque está fazendo medo. O trânsito de Salvador está cada vez pior e as estatísticas confirmam isso. Os registros de acidentes só aumentam. E o mais grave, Juca, o número de mortos cresce a cada dia. Pois é, Carol, e só quem já se envolveu num acidente de trânsito é que sabe o quanto é difícil superar o trauma. A Avenida Juraci Magalhães, em Salvador, traz lembranças nada agradáveis para Jackson. Foi aqui que, em 2009, o jornalista sofreu um acidente de carro. Eu e mais 2 amigos, nós estávamos voltando de uma festa no Rio Vermelho, por volta das 4h15, 4h20 da madrugada. Meu amigo, ele cochilou no volante, o carro acabou invadindo o canteiro, capotou e caiu no canal. Ainda por causa do acidente, Jackson ficou afastado do trabalho por 30 dias e teve que ser monitorado por neurologistas durante alguns meses. O jornalista sabe que as consequências poderiam ter sido piores e as estatísticas mostram isso. Pesquisas apontam que na última década o número de acidentes na capital baiana cresceu quase 50%. De acordo com a Transalvador, em 2010 foram 38.800 ocorrências. Com um dado preocupante, o número de mortos, que havia diminuído, voltou a crescer. Em 2009, 234 pessoas perderam a vida. No ano passado, foram 266 mortes. Este ano, até a metade do mês, foram registrados pela Transalvador 162 mortes. Isso sem falar na quantidade de feridos, 5.600. Para este especialista em trânsito, essas estatísticas são consequência do crescimento da frota de veículos de Salvador, que praticamente triplicou nos últimos anos. Só que, em contrapartida, a conscientização dos condutores não seguiu a mesma proporção. O trânsito é um espaço público onde deve ser compartilhado de todos e as regras básicas de convivência elas valem também para o trânsito, ou seja, você respeitar o espaço do outro para que o outro respeite o seu espaço. A gente só espera que a situação melhore, né, Carol? Que agora o governo anunciou que vai voltar a fiscalizar, vai voltar a usar os bafômetros, porque a mistura álcool e direção é sempre um problema no trânsito. Pois é, Juca, a partir de sexta-feira, né? Já começa aí as blitz de alcoolemia e é bom que as pessoas comecem a dirigir defensivamente, né? De uma maneira que não se machuque nem machuque os outros. Pois é, há 5 anos a comunidade da Vila Metrô, no bairro do Bom Joá, espera por uma obra de urbanização que nunca aconteceu. Hoje, os moradores receberam uma ótima notícia. Uma audiência pública em Salvador apresentou projetos para atender a população que mora em lugares precários. O auditório do Ministério Público foi o palco da decisão. Entre as propostas apresentadas pelos órgãos públicos, os moradores da comunidade de Vila Metrô optaram por um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído no trecho da BR-324 entre Salvador e Simões Filho. Com esse empreendimento, me parece que daqui até dezembro há a possibilidade da comunidade já estar no seu teto, na sua moradia, e vai resolver uma grande angústia da comunidade, que é estar morando em barraco de tábua, de taipa,
e de gravetos cobertos por lona. A solução chegou depois de diversas reuniões entre a Defensoria e representantes da comunidade que esperavam pela execução de um projeto de urbanização na área. Como a verba foi insuficiente para a construção das 250 casas, a alternativa encontrada pelos poderes públicos foi incluir as famílias no programa do governo federal. Essa proposta está sendo avaliada, então a comunidade tira uma comissão que estará acompanhando representantes dos órgãos públicos, Ministério Público e Defensoria, para conhecimento desse conjunto habitacional e avaliação da possibilidade de atendimento através da oferta dessas unidades habitacionais. Há cerca de 5 anos, mais de 250 famílias vivem em estado de precariedade na localidade do bairro de Bonjoá, que ficou conhecida como Vila Metrô. Sem qualquer infraestrutura, elas sofrem com os riscos constantes de desabamentos e inundações. Em 10 dias, uma comissão formada por moradores da Vila Metrô vai fazer uma visita até o empreendimento para conhecer o futuro endereço. Até lá, as famílias terão que ser cadastradas para serem atendidas pelo programa. Esse novo empreendimento caiu do céu, uma bênção para todos que moram na Vila Metrô. Deus que conduza, que dê tudo certo, porque eu não vejo outra coisa melhor. Até o salário mínimo, eles podem ser contemplados. Agora, se todavia não houver condições financeiras, há também a possibilidade de participar do programa. A ideia é que resgate essas pessoas, a sua cidadania, leve ela a ter a atenção de que não só vamos trabalhar pela casa, mas também por projetos de inclusão social, trabalho, para que elas possam fomentar e pagar o empreendimento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã de hoje, Carol, em Salvador, o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal da Bahia. A cerimônia foi no Salão Nobre do Palácio da Reitoria, no bairro do Canela. A homenagem foi concedida a Lula em 2002, antes do seu primeiro mandato presidencial. Só que ele escolheu receber o título apenas 9 anos depois, após ter deixado o cargo. O ex-presidente foi recebido com festa no auditório da reitoria da universidade. A saudação veio em coro. A solenidade foi oficialmente aberta pela reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal Rosa. Acadêmicos, autoridades militares e políticas, como o prefeito de Salvador, João Henrique, e o governador Jacques Wagner, estiveram presentes. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o título das mãos da reitora da UFBA e a faixa do ex-reitor Naumar Almeida Filho. A homenagem ao ex-presidente foi aprovada pelo Conselho Universitário em outubro de 2002. O título de doutor honoris causa é concedido a personalidades que tenham contribuído de forma relevante ao desenvolvimento da universidade. Eu já tenho 67 títulos. Eu não aceitei nenhum enquanto fui presidente da República. Eu aceitei todos, mas disse que não receberia nenhum enquanto eu fosse presidente da República, porque eu não achava correto utilizar o mandato de presidente para receber título. Durante a visita, uma criança roubou a cena. A pequena Maria Luísa, de 5 anos, filha do pró-reitor de ensino, não desgrudou do ex-presidente. Lula evitou falar sobre as próximas eleições, mas garantiu que virá à Bahia. Você acha que eu sou doido, rapaz, de vir aqui dar palpite na frente de um governador? Eu não sei quem que vai ser o candidato do PT, mas acho que o PT tem possibilidades fortes aqui em Salvador. A homenagem também foi marcada por protesto. A manifestação dos estudantes começou tímida e aos poucos tomou conta dos corredores do auditório. Eles pediam mais investimentos para a educação. Lula considerou correta a reivindicação dos estudantes. É uma reivindicação que nós temos que estudar com seriedade, ou seja, não é uma coisa qualquer.
é correto e nós sabemos que cada vez mais vai precisar mais dinheiro para a educação. Nós temos que recuperar todos os prejuízos que nós tivemos no século XX e vai precisar de dinheiro. Você não faz educação de qualidade sem dinheiro. Você precisa contratar mais professores, fazer mais escola, contratar mais funcionários, construir mais laboratórios. Em coletiva depois da solenidade, o governador falou sobre a importância da homenagem ao ex-presidente. Eu tenho certeza que esse é um título que não é apenas um desejo de fazer uma liturgia, um agrado, mas é realmente do reconhecimento de uma trajetória ao longo de vida que a marca maior é o compromisso verdadeiro com o povo brasileiro, com a democracia, com a inclusão social. Pois é, né, Juca? E o presidente aí já se denominou baiano, né? Por estar aqui recebendo esse título, preferiu receber o título 9 anos depois, o que é interessante da parte dele. Existem também as divergências, interpretações em relação a isso, mas é muito interessante porque ele esteve na Bahia e também até se comparou a outros baianos que já receberam esse título, outras personalidades baianas que já receberam esse título. Cara, e agora Lula pode ostentar um título de doutor, né, para ele. Enquanto ele está aqui recebendo essa homenagem, Dilma Rousseff, nos Estados Unidos, ao lado de Barack Obama, é a primeira presidente a abrir uma conferência da Organização das Nações Unidas. Que orgulho aí um orgulho para o nosso presidente, né? Com certeza. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não perca hoje a Fazenda, às 11 horas da noite. Uma boa noite para você. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã.